de mais ou menos 1,20 m de altura, porque ela dava assim, a minha altura. Depois, então, eu mesmo media 1,20 m mais ou menos. Uma mulher de cor branca, que se eu a classificasse pela cor da pele, de acordo com as raças que eu conheço, eu diria que deveria ser de origem alemã. Essa mulher possuía cabelos cor de palha de trigo, madura, amarelos, divididos pelo meio, lisos, aparentemente sedosos e que lhe iam até o pescoço. O rosto, os olhos chamavam a atenção acima de tudo, não tanto pela outra configuração do rosto, mas sim pelos olhos, muito distanciados do nariz, quase nas laterais e um tanto repuxados. Os olhos eram azuis, bem azuis. O nariz é um nariz normal, com um leve arrebite assim na ponta. Os lábios também eram uns lábios, pelo tamanho da mulher, quase um pouco além do normal, mas não que a deixasse, a enfeiasse. Queixo um pouquinho pontiagudo, o rosto mais triangular do que normal, como o nosso. Vestia um vestido, não encontro outro nome para dizer, um vestido cor anil. Se o céu estivesse todo anil, eu já vi muitas vezes, é a cor do céu anil, um dia de bastante sol. Com mangas largas até o meio do braço, sobrando um tanto assim, sem nenhum enfeite, a não ser na abertura do vestido, junto ao pescoço, havia uma protuberância, uma saliência no tecido, uma forma de um T, só inverso. Ao invés de eu ter estado de pé, ele estava assim, chamava a atenção. Uma cintura, alguns 4, 5 centímetros do mesmo tecido do vestido, atada normalmente, sobrando uns 15, 20 centímetros assim, soltos. O vestido, eu já falei para alguém que o vestido estava a uns 10 centímetros acima dos tornozelos, e alguém entendeu, até foi feito um desenho a esse respeito, como uns 10 centímetros abaixo do joelho. Não, ia até uns 10 centímetros acima do joelho. Não calçava meias, calçava uma sapatilha da mesma cor do vestido, parecia de tecido. E nas mãos não trazia também enfeite nenhum, não tinha brincos, não tinha anéis, não tinha braceletes, não tinha colar. E as unhas, rapidamente vendo assim, eram normais. Então ela teria a configuração de uma menina de 11 ou 12 anos, pelo tamanho, inclusive assim pela própria qualidade da pele, o jeito. Mas havia uma coisa nela que me dava a certeza e me deu a certeza que não era menina, não. O grande poder, eu não tenho outro termo, não sei se esse é o termo correto, o grande poder espiritual que ela exerceu sobre mim desde o instante quando entrou, com a mão esquerda sobre o peito e a mão direita erguida, assim, palma aberta, entendi que num sinal de saudação, e que foi a primeira mensagem telepática que eu recebi na minha vida, e saliento que a recebi neste lado da cabeça, nesse ponto. Não foi assim total, senti perfeitamente ao lado direito da cabeça. E tenha calma, sou de paz e amor. Então, apesar de a mulher ser pequena, de estatura pequena, eu senti que tinha diante de mim uma grande autoridade. Eu senti, ela me dominou, eu senti muito pequeno diante dela. E de tal maneira que, até atendendo a um hábito mesmo que eu tenho desde pequeno, o ensinamento dos meus pais, quanto ao tratamento de você, o senhor, a senhora, eu a tratei por senhora, ou pensei de tratá-la por senhora, quando, a seguir, eu estava me arrumando a pergunta, para perguntar-lhe quem é a senhora e de onde vem. Pergunta que seria muito normal para qualquer um. Mas eu não cheguei a acabar de arrumar todas as palavras, o pensamento para as palavras, que da mesma forma que
a primeira informação telepática, eu recebi a segunda. Sou Kabbalah, mensageiro do mundo de Agali. Venho em missão de paz e amor. Eu logo senti que eu estava diante de uma entidade de grande poder. E aí eu pensei de perguntar-lhe, ou desejava, melhor dito, porque eu acho que não estava articulando as perguntas, eu sentia apenas a necessidade de perguntar-lhe, de fazer-lhe perguntas, e em contrapartida eu recebia a informação. Era meu desejo saber, ou a pergunta seria, onde estamos? E ela respondeu-me, ou informou-me, passou-me informação. Estamos no oceano, no oceano, a 180 metros abaixo do nível do mar. Obviamente que, numa outra circunstância, creio que tanto eu, quanto qualquer outra pessoa lúcida, teria feito a pergunta, ou desejaria perguntar, mas qual oceano? Mas tal não me foi permitido. Entende? Assim eu entendo que as perguntas, ou então o desejo de perguntar, foi sempre direcionado. Mais adiante, que é logo a seguir, evidentemente, eu desejava saber a ela se eu seria devolvido ao mundo, ao meu lugar, depois de tudo isto. E recebi como resposta que sim, só que tinha hora certa para isto, porque caso contrário, eu seria deixado a um lugar muito distante da onde nos encontrávamos. Não disse de onde nos encontrávamos, a um lugar muito distante. E a seguir, então, ela me disse telepaticamente, ou me informou, me conscientizou telepaticamente, que nós tínhamos uma missão a cumprir. E eu logo pensei, como resposta, ou como dúvida, de que eu não estranhava, porque afinal eu não me considerava uma pessoa de tanta importância para uma missão importante no mundo. E perguntei por quê. E ela então me informou: porque você sempre acreditou na minha existência, porque você sempre quis que este encontro acontecesse, porque você é dotado de mente cósmica. E a seguir, ela passou a me dizer então que tínhamos uma missão muito mais importante. É muito difícil para explicar em palavras aquilo que eu não recebi em palavras, apenas naquela comunicação telepática. Disse então que estávamos em estado de graça e que tínhamos uma outra missão importante para cumprir. Eu entendi, mesmo porque àquela altura, eu devo retroceder um instante. Antes disso, eu senti sede. Senti sede, evidentemente, que dado a ela me ter informado que tínhamos uma missão a cumprir, eu me preocupei, fiquei perturbado e senti sede. Então, eu falei a ela, ou disse a ela, pensando que eu me encontrava com bastante sede e que estava perturbado com a presença dela. E pensei realmente que a perturbação, inclusive, era pela beleza que ela me oferecia, mesmo a beleza espiritual. E recebi como informação: você vai beber agora e sua sede passará, bem como a sua perturbação. Ato contínuo, ela saiu. Quando, quem foi que falou hoje que os seres não davam as costas? Alguém falou aí. Kabbalah também saiu, não me deu as costas, dirigiu-se àquele ponto onde há pouco antes estavam as minhas roupas e os meus sapatos, e ali eu notei que havia um pequeno painel de um metro e pouco de comprimento, engastado na parede, que antes não existia não.